Depois da nossa aula inaugural, onde experimentamos a teoria dos jogos jurídicos na análise de um julgado recente no Tribunal Superior Eleitoral, onde malogradamente o Partido Liberal e Valdemar da Costa Neto tentaram anular parcialmente a votação de 2022, análise essa que nos permitiu mostrar as falsas evidências do senso comum interpretativo, onde se imagina que para sermos bem-sucedidos nos tribunais basta que tenhamos bom senso. Eis que estamos aqui para iniciarmos esse nosso curso de hermenêutica e interpretação jurídica, já com o capítulo 1 dedicado ao problema da interpretação jurídica e as teorias interpretativas conhecidas ao longo da história do pensamento jurídico ocidental. O tema desta aula de abertura deste primeiro capítulo é o conceito de hermenêutica jurídica, de interpretação jurídica, a concepção atual de interpretação jurídica e a inevitabilidade ou a indispensabilidade da interpretação jurídica. Eu diria talvez que o objetivo fundamental deste primeiro encontro seria o de desmistificar, ou talvez desmitificar, ou ainda talvez de nos desonerar da pretensão de uma ciência da interpretação. Eu digo tudo isso porque, comumente, quando nós ouvimos ou lemos alguma coisa, sobretudo a título de manual de hermenêutica e interpretação jurídica, nós somos sempre levados a relacionar esta disciplina do pensamento jurídico a um deus da mitologia grega, citado de maneira recorrente por autores gregos e latinos. A exemplo do que nós encontramos lá na Odisseia de Homero, lá nos Persas de Ésquilo, lá na Metamorfoses de Ovídio, lá nas histórias de Heródoto, e que faz referência a um deus que aparece citado com aquele que demonstrou uma precocidade extraordinária, de maneira tal que já no dia em que nasceu, à noite, enquanto sua mãe dormia, abandonou o leito materno e tomou de maneira astuciosa e de assalto o rebanho de Apolo. Este Deus, que para reaver o seu rebanho, teve que se sujeitar a uma sequência de negociações com essa jovem criança que, dentre outros, recebeu de Apolo algumas virtudes até então reservadas a esse Deus, como a da adivinhação. Foram estas virtudes, dentre outras sagacidades já mostradas na meninice, que levaram Hermes a desfrutar de uma confiança, de um prestígio de Zeus e outros deuses, para levar a sua mensagem aos deuses de uma menor graduação e também aos humanos. Esta capacidade mostrada já por Hermes de andar durante a noite, conhecer os caminhos, essa arte de fazer negócios no escuro, de antever o futuro, de conhecer os segredos que só se imaginava capazes para os deuses superiores, é que, de uma maneira quase que habitual, nós
associamos a palavra hermenêutica a uma espécie de astúcia jurídica, a uma espécie de velhacaria, talvez até, para aqueles que dominam essa arte da interpretação. De uma maneira geral, portanto, costumamos associar a ideia da hermenêutica a essas propriedades quase que divinas, dentre outros lugares no próprio direito. Ainda não é o momento, isso acontecerá na próxima aula, mas veremos oportunamente que o próprio surgimento da discussão que interessa a metodologia jurídica, a interpretação e a hermenêutica jurídica, que é a solução de problemas jurídicos na história do Ocidente, na Roma Antiga, está associada a fatores decisivamente religiosos. Como bem sabemos, a interpretação do direito na Roma clássica é uma prerrogativa dos pontífices, como veremos, portanto, no próximo encontro. A própria ideia da interpretação entre nós, portanto, via de regra, está associado a esses práticos do foro admiráveis. A exemplo no que nós vamos ter da personagem Pórcia, que na verdade lá no Mercador de Veneza, de Shakespeare, que na figura de um tal de doutor Baltazar, surpreendeu o tribunal e o agiota Shylock num exercício extraordinário de interpretação do contrato realizado com Antônio, o mercador de Veneza. É assim também que nós, no cotidiano da jurisprudência brasileira, quando nós lembramos de juristas e autores de obras de hermenêutica jurídica, a exemplo do ministro Gilmar Mendes, que sabidamente aparece nas nossas citações como um grande jurista e capaz de apresentar soluções para casos muito controvertidos e soluções criativas e verdadeiramente inteligentes, é que, via de regra, então, pensamos, exemplificadamente, quando lembramos de um lado uma figura literária, de uma outra um jurista do foro, como se essas pessoas verdadeiramente fossem pessoas iluminadas. Nós somos aqui levados a acreditar que essas ideias, às vezes caricaturais, que nós temos da interpretação jurídica, estão também associadas a fatores históricos que levaram, na nossa história do pensamento, essa ideia da hermenêutica jurídica a passar para nós essas impressões que nos cabe aqui passar em revista. Tudo isso nós podemos dizer que está ligado a fatores culturais, a fatores políticos, mas, sobretudo, a contextos acadêmicos que elevaram o nível da discussão acerca de como devemos interpretar o direito a essa presunção ou essa pretensão científica. Basta nós lembrarmos alguns exemplos na história do pensamento ocidental, a começar, por exemplo, lá de Schleiermacher, que pretendeu elevar a discussão sobre a interpretação jurídica para além daquela situação em que ele encontrou no seu período, de uma maneira fragmentária, onde se pensava, quando se falava em interpretação, se pensava na interpretação de textos legais, pensava na interpretação bíblica, se pensava na interpretação literária, mas não havia até então ali a pretensão de elaborar uma teoria de como devemos interpretar, independentemente de quais materiais estavam submetidos à
interpretação. Então é exatamente nesse contexto em que se busca, então, nesse autor alemão, uma espécie de uma disciplina geral da interpretação. Mas é também ainda na sequência de um estudioso, um discípulo dele, que é o caso de Dilthey, que para além disso tudo, ao tentar mostrar uma distinção entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, a partir daí, então, de permitir então que se buscasse uma interpretação que fosse apropriada aos estudos humanísticos, aos estudos sociais, e de modo tal que essa pretensão geral de uma canonística interpretativa que servisse a todos os materiais interpretativos deixa, portanto, aí de ser de todo evidente e desafiou, inclusive no mundo do direito, uma interpretação que pudesse se dizer verdadeiramente uma interpretação jurídica. É exatamente nesse período que vai surgir, durante o século XIX, talvez digamos já com a edição do Código Civil francês em 1804, o Código de Napoleão, que veio como aquele momento de consagração da pretensão iluminista de estabelecer um certo rigor na realização do direito, para afastar as arbitrariedades do juiz, de maneira tal que é nesse contexto que nós vamos conhecer inicialmente a escola da exegese, em que se imaginou que a interpretação jurídica se resumia a uma análise gramatical, uma análise meramente lógico-dedutiva dos materiais jurídicos. É ainda nesse contexto, só que aí, já não na França, mas na Alemanha, com a jurisprudência dos conceitos, onde se imaginou que o estudo rigoroso dos institutos jurídicos, dos conceitos jurídicos, se pudesse elaborar uma espécie de uma disciplina interpretativa por meio de uma hierarquia de conceitos. Mas ali ainda também, na escola histórica também de Savigny, também com essa obstinação pelo estudo do direito romano, todas essas podemos dizer que foram esforços bem-sucedidos, pelo menos a nível desse período, que nos levaram, ou que elevaram durante um grande período esta ambição de edificarmos uma ciência, uma verdadeira ciência da interpretação. Entre nós também, no Brasil, na primeira metade do século XX, nomes prestigiados como Carlos Maximiliano, que no seu livro indispensável ao conhecimento do pensamento nacional, hermenêutica e aplicação do direito. Há um outro também importante jurista desse período, que é o Vicente Hall, no seu livro O Direito e a Vida dos Direitos. Todos esses autores estavam convencidos de que o direito era realmente uma ciência e consequentemente, também poderia se ambicionar uma ciência da interpretação, quase que dominados talvez por aquela ironia de um pensador americano, o Richard Hort, um pragmatista, que ao tratar, não daqueles, mas de autores contemporâneos, como se esses autores verdadeiramente indicassem que nós podemos descobrir uma espécie de uma chave ou de uma senha por meio da qual a gente pode ingressar nessa sala secreta que habita os Hermes, e por meio dessa descoberta dessa senha, nós nos tornaríamos outros Hermes da contemporaneidade, onde nós descobriríamos o segredo do autor, o que o autor verdadeiramente quis dizer quando escreveu os seus textos, que nós
estaríamos desafiados a entender. Mas esses autores, todos esses autores, nomeadamente esses dois brasileiros que nós comumente vemos aí citados nos manuais de interpretação, todos eles viveram num período pós-guerras, que mudou, que é um evento histórico que mudou radicalmente a forma de pensar o problema da interpretação. Por que digo isso? Porque depois da Segunda Guerra Mundial é que acontece aquele que nós conhecemos como o movimento de reabilitação da filosofia prática aristotélica. Vamos tratar disso ainda na retomada do nosso segundo encontro, mas aqui nos importa de fato indicar, porque é decisivo para a compreensão dessa ideia da interpretação jurídica, e que esse movimento que ao nos fazer reaproximar da ideia de como se dá o processo de discussão do direito e como nós chegamos a uma solução para um problema jurídico, essa reaproximação com Aristóteles e Santo Tomás é que desencadeou um conjunto de soluções, de propostas, de estudos, como a tópica jurídica de Fichte, como a nova retórica de Perelman, mas, sobretudo, a nova hermenêutica de Gadamer, no seu estudo ali tributado também a Gadamer, que num embate que nós poderíamos talvez dizer isso a título de adiantamento entre uma hermenêutica filosófica desses dois autores alemães com uma hermenêutica idealista de Emilio Betti, aquele filósofo italiano, este último que, diferentemente dos outros dois, acreditou verdadeiramente na possibilidade da descoberta, da elaboração de um corpus interpretativo, de um mecanismo, de um método que nos pudesse aproximar da verdade contida nos textos jurídicos. Então, tudo isso, depois disso tudo acontecendo, não se pode, talvez hoje, ainda ambicionar essa ideia de interpretação jurídica e talvez pensá-la como uma praxis, como uma verdadeira atividade, sem essas pretensões de ciência. Nesse sentido é que talvez nos parecesse mais auspicioso, desde já, aqui pensar a interpretação jurídica, não diria propriamente definir, porque isso se tornaria a situação um pouco mais difícil, mas tomar como um horizonte possível, daqui para frente vamos nos conduzir a partir dessa ideia de interpretação de um jurista, filósofo português, Antônio Castanheira Neves, que afirma num texto, um texto importante o segundo volume da sua digesta, da sua coleção, digesta, um texto intitulado Interpretação Jurídica, onde o autor português diz que interpretação jurídica é a determinação do sentido normativo de uma determinada fonte jurídica, a partir do qual nós podemos encontrar um critério de solução para um problema jurídico, para um caso levado ao conhecimento do tribunal. Nesse sentido, então, portanto, nós já nos distanciamos dessas pretensões normativistas, especialmente das pretensões da escola da exegese, daqueles que pensam que o direito se resume à lei. O direito está muito para além daí, em outros materiais, em outras fontes, em que cabe ao intérprete buscar, então, o sentido, e um sentido não qualquer sentido, não basta ser um sentido literário, digamos assim, um sentido ético, mas um sentido verdadeiramente normativo. Então, aqui vão alguns pressupostos, por exemplo, desde logo, essa distinção entre lei e direito, pressupostos de uma
de uma necessidade da interpretação. Uma questão que está hoje, continua hoje, muito presente, basta ver o senso comum interpretativo, hoje em dia, que às vezes deixa perplexo não somente leigos, que não entendem bem o que é que se passa no universo do direito, mas até mesmo profissionais do direito, que às vezes caem nesse canto da sereia, de que o direito é uma coisa muito fácil e que a lei verdadeiramente é clara, e não entende por que juristas discutem coisas aparentemente tão evidentes assim. Isso é uma discussão que vem ensaiada lá desde a Idade Média, entre os legistas medievais, que ficou até conhecido como o princípio in claris non fit interpretatio, quer dizer, em caso de clareza da lei, não cabe ao intérprete tentar encontrar alguma coisa ali que não aquilo que está gramaticalmente posto. Na verdade, que se descobriu já desde esse período, não sei porquê, às vezes nós ressuscitamos essa discussão, mas que já foi ali constatado como uma verdadeira falácia, porque dizer que o texto pode ser suficientemente claro a ponto de não carecer de interpretação, como se pretendeu nos tribunais de cassação, a lei da boa razão, do Marquês de Pombal, em outros momentos que se imaginou verdadeiramente claro. Somente eu posso dizer que uma lei é clara a partir do momento que eu a interpretei, por óbvio. Mas, de fato, esses assuntos, volta e meia, já ressurgem entre nós. Na verdade, isso é um pressuposto importante que nós devemos considerar. Mas aqui, nesse conceito do autor português, também aqui vão outros pressupostos também importantes. Um deles é o quão insuficiente é aquilo que a gente costuma ver nos manuais de interpretação, que bastaria a gente distinguir uma hermenêutica, uma interpretação sociológica, uma interpretação histórica, uma interpretação gramatical, uma interpretação sistemática. Bastávamos nós distinguirmos uma interpretação legislativa, que seria uma interpretação autêntica, distinguir uma interpretação administrativa ou doutrinal, uma interpretação jurídica, como uma interpretação própria dos tribunais, enfim. Essas distinções que aparentemente nos parecessem suficientes para resolver os casos. Esse conceito, então, portanto, que nós vamos adotar daqui para frente para a discussão de outros temas, por meio da discussão com outros autores, portanto, nos ajuda, desde logo, a esvaziar essas pretensões. Por um lado, de achar que nós podemos, para nos tornarmos verdadeiramente bons em matéria de interpretação, que a gente precisaria gozar de uma virtude extraordinária, que nós somente nos tornaríamos referências em interpretação, como nós temos hoje no Brasil, bons autores e comumente citados. Aqui eu falei o caso de Gilmar Mendes, mas nós temos no STF, nós temos até também no STF o ministro Luiz Roberto Barroso. Fora do STF nós temos outros grandes juristas de renome, como Marcelo Neves, Lênin Streck, Daniel Sarmento, Dirley da Cunha, todos que são autores aqui conhecidos, aqui só os que me vêm à mente de imediato. Às vezes a gente imaginar que para nós tornarmos tão bons, tanto quanto estes, nós precisaríamos de uma virtude extraordinária, que pudéssemos contar aí com uma ajudinha dos deuses, quando na verdade não se trata exatamente disso. O que nós precisamos verdadeiramente é levar a sério esse problema da interpretação, encarar essa discussão e estudar as escolas, os textos que esses autores estudaram. Se eles são renomados exatamente por isso, isso não aconteceu aí por acaso. São autores que se dedicaram a esses estudos
a esses métodos interpretativos, autores que se dedicam, ao longo da história, se dedicaram a esses assuntos, e por meio do estudo rigoroso, nós podemos nos tornar pessoas também conceituadas e sérias ao colocarmos essa questão da interpretação. Então, nós, por meio desse curso, então, na sequência desses nossos encontros, tentaremos fazer essas coisas e conhecer esses textos que nos tornarão aptos a nos pronunciarmos e a apresentarmos soluções para casos que nos são apresentados, ainda que esses casos sejam casos difíceis de serem resolvidos, mas para cada um deles nós podemos sempre encontrar uma boa solução para fazer desse caso um caso exemplar, como tantos que a gente conhece ao longo da nossa história jurídica e da nossa prática judicial. Mas aqui uma questão. Há alguma diferença, e eu digo isso porque na jurisprudência nacional, nomeadamente no Supremo Tribunal, toda vez que nós tomamos conhecimento do debate entre a primeira e a segunda Câmara criminal do STF, ou talvez diríamos, como também se costuma referir, entre aqueles considerados ativistas e os chamados garantistas, nós sempre nos deparamos com alguma discussão. Veja, por exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski, quando considerado um dos garantistas, quando diz: o nosso direito é pretoriano. Aqui está uma coisa importante que está na história do pensamento jurídico, que nós vamos conhecer no próximo encontro, nos 2 próximos encontros, que é a questão de saber. Há, de fato, uma diferença entre criar, interpretar e aplicar o direito? Esse é, portanto, o tema que nos cabe examinar no próximo encontro.